Olá! Sabe quando a gente recebe a notícia de que precisa fazer uma grande mudança na alimentação? A primeira impressão pode ser de um caminho cheio de nãos, de restrições, mas e se a gente olhasse para isso de outro jeito? Como o começo de uma jornada super positiva, uma jornada em busca de autonomia e bem-estar. É sobre essa transformação que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vamos ser sinceros. A ideia de começar uma dieta nova, ainda mais uma que parece cortar um monte de coisas, dá aquele frio na barriga, não dá? Pois é, se essa sensação é familiar, saiba que ela é muito, mas muito mais comum do que se imagina. E olha, esses sentimentos são totalmente válidos. O próprio Guia da Dieta Sem Glúten, uma super referência no assunto, reconhece essa confusão inicial. Se sentir um pouco perdido no começo, sobrecarregado, faz parte do processo. O mais importante é saber que essa fase, ela passa. Então, chega o diagnóstico. E a primeira grande pergunta que ecoa na nossa cabeça é: tá, e agora? O que eu faço? Esse momento de incerteza, na verdade, é o ponto de partida. É o quilômetro zero de uma nova fase da vida. E já vamos começar com uma notícia ótima para dar aquele ânimo. Em muitas condições, como é o caso da doença celíaca, a solução está literalmente no prato. O dano que a doença causou pode ser revertido com a alimentação, sem injeção, sem pílulas, sem cirurgia. Isso já não muda toda a perspectiva. E, para navegar essa jornada com mais segurança e confiança, é muito bom ter um guia. Alguém com uma visão completa, que enxergue o todo. É justamente aí que uma abordagem de saúde mais moderna entra como uma aliada poderosa. A gente está falando da medicina funcional integrativa. A ideia aqui é bem diferente. É tratar a pessoa e não só a doença. O foco sai dos sintomas e vai lá na raiz do problema, porque entende que nosso corpo é um sistema todo conectado. E o que isso significa no dia a dia? Bom, significa olhar para cada um como um indivíduo único, sabe? Usar o que a ciência tem de melhor, focar em prevenir problemas, criar um tratamento que seja feito sob medida e, claro, integrar outras terapias que ajudem no bem-estar geral. É uma visão 360 graus da saúde. Os profissionais que trabalham com essa visão são como parceiros nessa caminhada. Eles ajudam a gente a montar o quebra-cabeça da nossa própria saúde, conectando todos os pontos para uma melhora que seja real e que dure. Certo, e como a gente coloca isso em prática? Afinal, toda jornada fica bem mais fácil quando se tem um bom mapa na mão, não é mesmo? E nesse caso, o nosso mapa é uma ferramenta que dá poder de escolha. E olha só que mapa mais simpático! Esse aqui é um exemplo de um manual de substitutos de alimentos. O design é alegre, cheio de ilustrações. Isso já mostra que o processo pode ser leve, pode ser até divertido. A ideia é transformar o que parecia uma obrigação em uma descoberta de novos sabores. E aqui está o pulo do gato. O objetivo de uma ferramenta como essa não é criar um monte de regras. Pelo contrário, é dar liberdade. É sobre desenvolver autonomia para fazer as próprias escolhas e montar um cardápio variado, gostoso, com a nossa cara. Ok, mas como é que se usa esse mapa na prática? Como a gente faz essas escolhas de um jeito simples e inteligente no supermercado ou na cozinha? A simplicidade dessa classificação do Guia Alimentar Brasileiro é simplesmente genial. Pensa num semáforo da alimentação. Verde, sinal aberto para a base da nossa comida, os alimentos naturais. Amarelo, atenção, use com moderação os ingredientes e processados. E vermelho, sinal fechado, é melhor evitar os ultraprocessados. É super visual, intuitivo e ajuda demais. E para usar é muito prático. O passo a passo é simples. Primeiro, dá uma olhada na porção que está indicada no plano alimentar. Segundo, consulta na lista quais alimentos daquele grupo podem ser usados e a quantidade certinha. E terceiro, é só fazer a troca. Pronto, sem complicação. E sabe o que isso mostra? Que as opções são gigantescas. Para quem precisa de uma dieta sem glúten, por exemplo, a lista de alimentos verdes e amarelos permitidos é enorme. Arroz, feijões, grãos, vários tipos de farinha, temperos. A criatividade na cozinha ganha um universo de possibilidades. Então, no fim das contas, como todas essas peças se juntam para formar um novo estilo de vida, uma nova forma de se relacionar com a comida? O destino final dessa jornada é exatamente este: uma relação muito mais saudável e feliz com a comida. O foco sai da restrição e vai para a liberdade. A meta é ter autonomia, ter variedade no prato e, o mais importante de tudo, ter prazer em se alimentar bem. E para a gente fechar, uma mensagem cheia de esperança. A dieta deixa de ser vista como um peso e se torna a nossa principal ferramenta de cura, de transformação.
O poder de reverter um quadro de saúde está muitas vezes nas nossas próprias mãos. Ou melhor, no nosso próprio prato. No final, toda a grande jornada começa com um único passo, por menor que seja. Então a reflexão que fica é: qual pode ser esse primeiro passinho, hoje, em direção a uma vida com mais saúde, mais sabor e muito mais autonomia? A decisão de começar é o que realmente faz toda a diferença.